Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Nós vamos gravar aqui, né? Se eu conseguir um pouco. A ideia é a gente fazer sem editar, tá bom? Professora e colegas. Então, é pra gente fingir que a gente tá na sala de aula mesmo, né? A gente vai apresentar um artigo sobre uma patologia, né? Como todos sabem. A gente escolheu a neuropatia periférica. Não tem motivo pra gente escolher a neuropatia periférica, a gente só escolheu mesmo. Nosso artigo se chama Os efeitos do treinamento físico combinado com resistência aeróbica na cinésia sérica e na função física em pacientes com diabetes tipo 2 com neuropatia periférica. Ensaios clínicos randomizados. Coisa do artigo. Sobre a introdução do artigo. A gente não vai falar muito sobre a neuropatia periférica, até porque a gente teve uma aula da Elisângela sobre esta. A gente só vai lembrar que é uma das complicações mais comuns resultantes da galera com diabetes, tá? Alguns sintomas, só para a gente lembrar: dor intensa, diminuição ou perda dos sentidos, aumento de lesões, sensação de formigamento, perigo de feridas em amputação e queda de desempenho. Fatores que afetam os patológicos: hiperglicemia, distúrbio da função mitocondrial e aumento dos sintomas de irritação. Esses sintomas de irritação resultam na destruição dos neurônios e axônios nos nervos sensoriais e motores. O artigo falou que é destruição dos neurônios, mas ainda não chega a destruir os neurônios, isso só em casos extremos. Nessa patologia, são destruídos primeiro os nervos sensoriais, obviamente, por isso ela se chama neuropatia periférica, mas também são destruídos os motores posteriormente, se a pessoa não tratar da forma correta, obviamente. Eles colocaram que ocorre a destruição dos neurônios porque perde a função, certo? Os nossos neurônios começam a perder a função, principalmente a função axonial, que já a gente vai explicar mais sobre isso. E aí eles colocaram como destruição dos neurônios, mas isso são os casos extremos. E esses casos extremos podem levar à morte. Como que é o padrão de morte dessa doença? Ocorre um distúrbio nas proteínas cinésina sérica, que é aquela que a gente leu no título do artigo, tá bom? Já a gente fala melhor sobre ela, até porque ela é muito complicada de entender. Enfim, quando ocorre um distúrbio na produção destas, o sistema de transporte axonial sofre um distúrbio também, porque essa proteína envolve essa questão de transporte axonial. E aí faz com que o sistema perca a função. Essa perda de função que eu acabei de falar está relacionada que está relacionado ao padrão de morte, é perda de funções muito importantes do nosso organismo, certo? Basicamente, nosso corpo perde as funções principais, né? Que a gente pode falar de uma forma grotesca, são funções de vida ou morte, entre aspas. E aí a pessoa chega a óbito, tá? Mas morte por neuropatia é raro, só se a pessoa não tratar. Em casos extremos, o mais comum mesmo é a amputação, como a Elisângela já falou pra gente. Isso é o que o artigo traz, tá bom? Só lembrando isso. Continuando então com essa introdução, mais algumas consequências dessa complicação tardia da diabetes, como o Gui já iniciou, é a destruição de unidades motoras e atrofia muscular neurogênica. Então, o que está mais sujeito a essa destruição são os axônios motores, que resultam em mais morte do tecido muscular. O que isso vai acabar causando? Vai diminuir a força muscular, a velocidade e a resistência dos pacientes, com acompanhamento de uma fadiga neural, levando à redução de seu desempenho potencial. Ou seja, essa destruição dessas unidades motoras, conforme vai evoluindo, vai diminuindo essa capacidade física de maneira geral da pessoa que está com essa patologia, né, com essa complicação tardia da diabetes. O que vai afetar de maneira geral a sua autonomia também. Vai ser até falado um pouco mais para frente sobre a qualidade da caminhada, da marcha dessas pessoas. Então, já falando dessa perda muscular, vai vir também essa perda muscular nos membros inferiores desses pacientes neuropáticos. Por que essa perda muscular também é importante e por que ela é maior? Geralmente, eles têm, como o pé pode ser uma das partes mais afetadas por essa neuropatia periférica, às vezes é difícil ela fazer alguma atividade que vai envolver caminhada, corrida ou uma certa velocidade, e também essa
questão de fazer atividade de força para esses membros também pode ser um pouco comprometido. Continuando essa parte da introdução, agora é tratado mais ou menos sobre como que a atividade física, o exercício físico, vai ajudar. Ele basicamente fala que não vai conseguir acabar com essa doença, mas ele vai impedir os avanços e ajudar na regeneração do que foi perdido. Ou seja, pode impedir mais a perda da força muscular e do declínio da flexibilidade, podendo também aliviar as dores e melhorar essa função neural, que é uma parte muito importante, que é o que a gente acaba mais perdendo quando apresenta esse quadro. Os exercícios aeróbicos e de resistência reduzem os sintomas e as dores, aumentando também a fibra muscular e melhora a força e o equilíbrio da marcha. Essa marcha é a questão da caminhada mesmo. E essa questão do equilíbrio é porque, como tem essa perda da massa muscular dos membros inferiores, pode ser que essa marcha, essa caminhada seja muito afetada. Isso é uma coisa que estuda bastante porque as quedas pela perda do equilíbrio na caminhada é uma coisa que afeta bastante esse público. E também o estudo foi conduzido para mostrar se esse tipo de exercício combinado, esse exercício resistido e o aeróbico, afeta as variações séricas da KLC1 e resistência aeróbica e força superior e inferior do corpo. Bom, Agora o Gui vai já falar para dos os métodos. vou para os métodos. Já para os métodos, foram utilizados 24 mulheres de 45 a 65 anos e todas elas apresentavam neuropatia periférica. Elas foram divididas em 2 grupos iguais, um grupo controle e um grupo experimental, ou seja, 12 para cada lado. E os critérios para participação eram capacidade dos sujeitos realizarem exercícios aeróbicos e de resistência, isso para conseguir fazer os exercícios e os testes, né? E as mulheres já tinham que ter chegado à menopausa. Os critérios para exclusão: amputação, que obviamente impediam a realização dos exercícios, retinopatia grave, que é outra patologia que a gente estudou com a Elisângela, a diálise, que a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente sabe que afeta o funcionamento dos rins, desequilíbrio causado por outro fator que não seja a neuropatia, artrite na parte superior do corpo, que também impediam os sujeitos a realizar exercícios de resistência, principalmente, ausência no dia dos testes por mais de 3 sessões. Se as mulheres faltavam muito, elas seriam excluídas. E as participantes preencheram os formulários Parquet e termo de consentimento livre e esclarecido antes de iniciarem o protocolo, tá bom? Iniciando agora a parte do protocolo de treinamento, como que era organizado basicamente esses treinamentos, né? Eles faziam 3 sessões por semana durante 8 semanas. Eu daria aí mais ou menos uns 2 meses, dependendo da maneira que eles separaram certinho. Essas sessões eram divididas entre aquecimento, que durava 15 minutos, que era dividido entre caminhada, exercício de força com qualquer carga. Esse exercício era mais para fazer esse começo mesmo, né, esse aquecimento, porque poderia ser com qualquer carga, geralmente uma carga bem leve. Depois, esse treinamento de resistência. Por que a gente colocou o treinamento de resistência? Traduzindo do inglês, porque o artigo está em inglês, ficaria treinamento de resistência. Mas a gente acredita que é o treinamento resistido, que seria a musculação, porque o artigo não usa o endurance, eles usam outra palavra, né? Então, depois desse treinamento de resistência, que para a gente é o resistido, teria 3 a 5 minutos de descanso, depois passaria para a segunda parte dessa sessão, que é o exercício aeróbico, que o Gui vai explicar um pouquinho mais para frente. E depois, para finalizar, 10 a 15 minutos de relaxamento, com caminhada e também alongamentos. Esse treinamento de resistência, ele era dividido em alguns exercícios, que também estavam em inglês, e eu tentei traduzir algumas coisas aqui para ficar mais próximo do que a gente entende. Então, seria o supino, a puxada, a extensão de perna, tríceps deitado, flexão de perna, agachamento e flexão com equipamentos. Esses equipamentos eram equipamentos normais, que podem ser usados, na verdade, em todos esses exercícios. Eles partiam dos músculos maiores e depois iam para os menores, mais por essa reserva energética que a gente tem.
Eles ficavam entre 8 e 12 repetições no começo, e depois como que eles faziam? No início, eles começavam com 2 séries, e posteriormente, até a 8ª semana, eles passavam para fazer 3 séries. Depois, em relação às estações, eles começavam com 6, e posteriormente, até a 8ª semana, eles começavam com 7. E a recuperação entre as séries era de 1 minuto, e depois entre as estações eram de 2 minutos. Sobre o Agora o treinamento treinamento aeróbico, aeróbico. assim como no treinamento de resistência, de acordo com o tempo que ia passando, a carga ia aumentando. Então, na primeira semana, eles faziam 3 minutos de corrida em 50% da reserva cardíaca, com 5 repetições e pausa de 30 segundos entre elas. Já na 8ª semana, 3 minutos de corrida com 65% da reserva cardíaca, com 10 repetições e pausa de 30 segundos entre elas. Além de aumentar a porcentagem de reserva cardíaca, o número de repetições foi dobrado. Para ver se o aumento era realmente significativo. Os testes que foram aplicados foram 2 testes, né? 2 de cada, desculpa. A primeira sessão era chamada de pré-teste, ou seja, os 2 grupos fizeram antes do treinamento e depois das 8 semanas, os 2 grupos fizeram. Mas lembrando que somente o grupo experimental fez o treinamento. Se ficou confuso, já a gente explica aí ao vivo, tá bom? Mas é basicamente isso. Então foram 3 testes. Para resistência aeróbica, foi usado o 6-Minute Walking Test. Este é um teste bem parecido com o teste de Cooper, só que